Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui todos reunidos no nosso encontro fraterno. Que tenhamos um início de sábado bastante proveitoso, de muita luz, de muita paz. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que está muito relevante nos dias de hoje, sabe? Está muito citada, que é a depressão. Então, a gente vai ver os dois lados. Primeiro, nós vamos falar da depressão no lado patológico, né, na medicina terrestre. Como é que é vista essa depressão? Ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela tristeza provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas. Isso é uma tristeza passageira ocasionada por esses fatores. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença, sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer. E a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises. Acontecimentos traumáticos na infância, como estresse físico e psicológico, algumas doenças sistemáticas, como hipotireoidismo, consumo de drogas lícitas, como álcool, e ilícitas, como cocaína, certos tipos de medicamentos, como anfetaminas, podem tudo isso provocar também a depressão. Mulheres que parecem ser mais vulneráveis, elas parecem serem mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal a que estão expostas, principalmente no período fértil. Além do estado deprimido, quer dizer, sentir-se deprimida a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia é o interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades, quer dizer, sem ânimo, sem disposição. São sintomas de depressão. Alteração de peso, perda ou ganho de peso não intencional, distúrbios de sono, insônia ou sonolência excessiva, praticamente diárias, problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias, fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade, dificuldade de concentração, habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se, ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, baixa autoestima, alteração da libido. Esses são os vários sintomas da depressão. Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsideradas possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição. O diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Além do espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, a pessoa deve apresentar também de 4 a 5 dos sintomas supracitados.
Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre é importante estabelecer o diagnóstico diferencial. Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Existem vários grupos desses medicamentos que não causam dependência. Apesar do tempo que levam para produzir efeito, por volta de 2 a 4 semanas, e das desvantagens de alguns efeitos colaterais que podem ocorrer, a prescrição deve ser mantida, às vezes por toda a vida, para evitar recaídas. Há casos de depressão que exigem a associação de outras classes de medicamentos, os ansiolíticos e os antipsicóticos, por exemplo, para obter o efeito necessário. Há evidências de que a atividade física associada aos tratamentos farmacológicos e psicoterápicos representa um recurso importante para reverter o quadro de depressão. Depressão, ela é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de preguiça e nem de irresponsabilidade. Depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, adolescência, maturidade e velhice. Os sintomas podem variar conforme o caso. Nas crianças, muitas vezes, são erroneamente atribuídos a características da personalidade, e nos idosos, ao desgaste próprio dos anos vividos. A família dos portadores de depressão precisa manter-se informada sobre a doença, suas características, sintomas e riscos. É importante que ela ofereça um ponto de referência para certos padrões, como a importância da alimentação equilibrada, da higiene pessoal e da necessidade e importância de interagir com outras pessoas. Afinal, trancafiar-se num quarto às escuras, sem fazer nada nem falar com ninguém, está longe de ser um bom caminho para superar a crise depressiva. A tristeza tem motivo. A pessoa que está triste, a pessoa sabe que está triste. Já a depressão é uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente. Mesmo se algo maravilhoso acontecer ou estiver acontecendo, a pessoa continuará triste. A pessoa deprimida também pode ter forte sentimento de desesperança e pensamentos suicidas, como eu falei anteriormente. O que jamais se deve dizer às pessoas com depressão, jamais. Você está exagerando, não é tão mal assim. Sei o que você está passando, já me senti assim também. Todos temos problemas, você precisa reagir. Não, isso não deve ser dito. A cura para a depressão. Atualmente fala-se em remissão completa dos sintomas, mas mesmo nesses casos não significa que a doença foi curada. Em geral, é necessário permanecer com manutenção do tratamento em longo prazo. Segundo informações do site de Drauzio Varela, uol.com.br, tá? Essas informações foram tiradas dali. E eu tenho outras informações de uma entrevista que ele fez com a doutora Sandra Civoleto, que é a seguinte: depressão é uma doença grave, se não for tratada adequadamente, interfere no dia a dia das pessoas e compromete a qualidade de vida. Nos adultos é mais fácil de ser diagnosticada. Eles se queixam e mesmo que não façam, suas atitudes revelam que não se sentem bem e a família percebe que algo de errado está acontecendo. Com as crianças é diferente. Elas aceitam a depressão como fato natural próprio do seu jeito de ser. Embora estejam sofrendo, não sabem que aqueles sintomas são resultados de uma doença e que podem ser aliviados, calam-se, retraem-se e os pais, de modo geral, custam a dar conta de que o filho precisa de ajuda. Então, essa doutora Sandra respondeu o seguinte: a criança tem grande dificuldade para expressar que está deprimida. Primeiro, porque não sabe nomear as próprias emoções. Depende do adulto para dar o significado daquilo que se chama tristeza, ansiedade e angústia. Por isso, tende a somatizar o sofrimento e queixa-se de problemas físicos, porque é mais fácil explicar males concretos, orgânicos, do que um de caráter emocional. Alguns aspectos do comportamento infantil podem revelar que a depressão está instalada.
Por natureza, a criança está sempre em atividade, explorando o ambiente, querendo descobrir coisas novas. Quando se sente insegura, retrai-se e o desejo de exploração do ambiente desaparece. Por isso, é preciso estar atento quando ela começa a ficar quieta, parada, com muito medo de separar-se das pessoas que lhe servem de referência, como o pai, a mãe ou o cuidador. Outro ponto importante a ser observado é a qualidade de sono, que muda muito nos quadros depressivos. O que se tem percebido nos últimos anos é que a depressão na infância caracteriza-se pela associação de vários sintomas que vão além da ansiedade de separação. Manifesta quando a criança começa a frequentar a escola, por exemplo, e incluem até de medo de comer, e a escolha dos alimentos passa a ser seletiva. Portanto, a criança pode estar dando sinais de depressão quando a ansiedade de separação persiste e ela reclama o tempo todo de dores de cabeça ou de barriga, nunca demonstrando que está bem. A doutora Sandra também salienta o seguinte: na depressão infantil, o sono começa a ser interrompido por pesadelos, e o medo de ficar sozinha faz com que reclame e chore muito na hora de dormir. Não é o choro de quem quer continuar brincando, é um choro assustado, indicativo do medo que está sentindo o tempo todo. O reconhecimento da depressão na infância é relativamente recente na psiquiatria. Foi só há mais ou menos 20 anos que a doença passou a ser reconhecida em adolescentes, uma vez que sua forma de expressão é diferente da dos adultos. Perdem a iniciativa e deixam de aprender. Na escola, apresentam várias dificuldades de aprendizado e, num primeiro momento, são encaminhadas para avaliações do oftalmologista, do otorrino, do fonoaudiólogo. Passam também por testes específicos para o déficit de atenção e hiperatividade. No passado, o diagnóstico de depressão era feito por exclusão. Hoje se sabe que sintomas como alterações do apetite e do sono, diminuição da atividade física, medo excessivo, duradouro e persistente são próprios da depressão infantil. A depressão que se inicia na infância geralmente é mais grave, por isso a criança deve ser tratada o mais rápido possível. Então, esses foram os dados patológicos, né, da depressão. Como a medicina vê a depressão, como ela deve ser tratada, todas as dificuldades, como ela surge, os sinais que ela dá, né? O que nós não devemos fazer quando encontramos uma pessoa em depressão. Então, é uma doença que vem se demonstrando cada vez mais na sociedade. Infelizmente, né? Talvez pela solidão, pelo excesso de exigências, pelo excesso de cobrança. Muitas pessoas se sentem muito, vamos dizer assim, muito cobradas, né? E acabam entrando em depressão, acabam sem saber o que fazer, às vezes se sentem perdidas, se sentem solitárias. Então a depressão é realmente um estado que vem se demonstrando muito nos últimos, falta de vontade de viver, né? Como ele falou ali, do suicídio. Tudo isso a gente deve observar. E a depressão na infância, como falou aqui a doutora Sandra Civoleto, parece que não existe. Antigamente não era diagnosticada como uma depressão, né? Eles levavam para médico, para otorrino, para oftalmologista, essas coisas todas, mas não verificava esses sintomas que ela diz que agora é mais fácil de diagnosticar, como alteração do apetite, do sono. Há essa alteração. A criança não era assim, ela passou a ser assim, né? Não quer dormir, tem medo de dormir, não quer se separar do pai, da mãe, está sempre perto, não brinca, não se diverte, está sempre ali perto dos pais. Então, tudo isso são características de depressão infantil também, né? Nos adolescentes, que eles também transmitem isso de forma diferente. Então, nós vimos esses detalhes da patologia. Agora, nós vamos falar num outro vídeo sobre a depressão pela visão espírita. Como que o espiritismo ele vê a depressão? Como é que ele caracteriza isso? Por que isso acontece no plano espiritual, do lado da alma, do lado do espírito? O que leva uma pessoa
além da patologia, o lado espiritual que traz, né? Como o Espiritismo vai nos ajudar também a solucionar isso. Porque tem o lado patológico que precisa ser tratado de acordo com a medicina, mas tem também o lado espiritual, que também é de grande ajuda, de grande valia para nos libertar desses sintomas tão difíceis, dessa doença tão complicada, tá? Então nós vamos falar no próximo áudio, no próximo vídeo, e que a gente possa se esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença tão complicada, tá bom? Até o próximo vídeo, então.